Não te precipite com a tua boca, nem com teu coração, e apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpra o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Não consista que a tua boca te faça culpado, e nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão iraria-se Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como a multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas tuas muitas palavras, tu porém tema a Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o livro de Eclesiastes, a Bíblia ela relata que por ter uma maior colocação do rei Salomão, quando ele vem e ele constrói aquele templo para trazer a arca, ele trazia ali os mandamentos do Senhor. Lá atrás, Davi, ele tenta, diante de Deus, falar que ele iria fazer esse templo, e Deus não permite. Deus ele fala para Davi que ele, por ter as mãos sujas de sangue, não permitiria, e assim fez a promessa para Davi que seria seu filho como rei. E Salomão, na sua grande sabedoria ali, quando ele chega diante de Deus, Deus pergunta para ele o que ele gostaria que ele fizesse. Ele, como parece que não é sábio, né? Ele simplesmente pediu para Deus sabedoria para administrar ali tudo que Deus colocaria nas suas mãos. Quando ele coloca no versículo 1 aqui, para guardarmos o pé quando entrares na casa de Deus, ele está falando já de um povo que conhece a Deus. Ele não está falando daquela pessoa que nunca ouviu a palavra do Senhor, ele não está falando daquela pessoa que simplesmente está passando na rua e entrou. Não que a casa do Senhor não vai acolher todos, mas ele quer deixar claro nesse primeiro versículo aqui, irmãos, que quando você entrar, como eu e você entramos nessa casa hoje, nós temos que ter referência diante de Deus. Muitas das vezes nós estamos perdendo essa referência, nós estamos perdendo, sabe, essa coisa com Deus de chegar e ter referência na presença dele. E Salomão aqui ele vai colocando a respeito de votos, ele vai colocando sobre sacrifícios, e bem o pastor leu logo na palavra oficial aqui, quando Ana coloca diante de Deus ali a sua petição, e ela coloca diante de Deus que se Deus realizasse o seu desejo, ali ela levaria Samuel, e ali ele ia deixar Samuel por todos os dias para ser feita a vontade de Deus. E aqui Salomão ele vem colocando para não se precipitar. E aí Deus foi falando comigo no decorrer da semana sobre essa passagem aqui, sobre Salomão, sobre tudo. Salomão ele teve um dos maiores reinados. Para quem acha que administrar uma mulher é fácil, ele só tinha mais ou menos, a Bíblia fala em média de 700 mulheres e 300 concubinas. Imagina a sua situação desse camarada. Então ele tinha que ser muito sábio. E aqui ele vem colocando diante da igreja sobre palavras. Muitas das vezes eu e você chegamos diante de Deus aqui e colocamos palavras diante de Deus, mas esquecemos do primeiro versículo que a gente leu aqui. Opa, como que eu vou chegar diante de Deus? Eu e você chegamos aqui e falamos: Deus, a minha situação está aqui, a minha dificuldade está aqui. Eu não sei hoje qual foi a sua dificuldade, eu não sei nem se você chegou aqui hoje e dobrou o joelho e falou: Senhor, obrigado por estar aqui. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite, que se você, a partir de hoje, o que Deus está falando aqui sobre ter reverência, sobre chegar diante de Deus e como chegar diante de Deus, muitas das pessoas, irmãos, estão perdendo isso. Mas não é que Deus não está mais habitando, não é que Deus não está mais atendendo, não. É a maneira que nós chegamos diante dele. Nós chegamos aqui, como fala, diante de Deus, fazemos uma petição para o Senhor. A palavra fala sobre votos, porque lá atrás, no Antigo Testamento, falava sobre mais a parte de sacrifício. Quando Ananias e Safira vendem aquela propriedade, estou falando de bens. Mas aqui não estou falando de bens, eu estou falando de adoração, de sinceridade, de comprometimento com Deus, de um voto sincero com Deus. Senhor, olha, eu estou aqui, eu necessito disso. E depois disso?
Muitas das vezes nós nos perdemos diante de Deus, achamos que Deus não fala mais conosco, não responde mais a minha oração nem a tua, porque chegamos, Senhor, faça. E Deus, por misericórdia, Ele faz. Mas Salomão aqui, com toda a sua sabedoria, ele vem nos advertindo nesse capítulo 5 sobre isso. Sobre você chegar diante de Deus e fazer um voto. Sobre você chegar diante de Deus e colocar uma causa nas mãos deles e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. E Deus, por misericórdia, muitas das vezes Ele vem e faz. E você? E o depois? Como que está? Será que você realmente tem agradecido o que Ele já fez? Será que você já agradeceu hoje porque de onde Ele te tirou, assim como Ele me tirou? Assim como o pecado, o meu pecado, o seu pecado? Porque Ele sabe. Quando Ele fala para você não se precipitar, irmãos, Ele está falando para você parar. Porque muitas das vezes a gente, no nosso momento de ira, no nosso momento em casa, em trabalho, no nosso dia a dia, as coisas saem assim. Quando você viu, você já falou, já aconteceu. E com Deus não é diferente. Verdade. Deus, olha, faz isso, Senhor. E Deus, Ele vai lá e olha a tua sinceridade. E depois, como que faz? Como que você está colocando-se diante de Deus? Será que você está sendo... Porque eu imagino Deus olhando para nós e nós como pessoas. Sobre palavra, como foi falado aqui, ter palavra, ter sinceridade. Como que você vai cobrar algo de Deus se você chega na casa dele e você não tem referência? Como você vai cobrar algo de Deus se você fala no voto com Deus e não cumpre no sentido Aleluia. De fazer a vontade dele? Você vê muitas pessoas só chegando a Deus, mas você vê poucas pessoas permanecendo na presença de Deus. E não vai culpar a igreja, o problema não é a igreja, porque tudo tem que ter um culpado, tudo na sua vida, na minha vida, a gente tem que delegar para alguma situação. Seja um desemprego, seja um casamento, seja um ministério, tudo você vai ter que colocar algo para falar: olha, está acontecendo isso por causa disso, eu não estou fazendo isso por causa disso. Mas quando a palavra do Senhor fala que você chega diante dele e faz, será que você está fazendo na emoção? Porque quando você não promete algo para alguém, você não tem aquele compromisso com alguém. Eu como pessoa, como homem, se eu falar para você é 8, é 8. Se eu te falar que é 80, é 80. Imagine você diante de Deus falando: Senhor, olha, eu estou aqui com toda a minha sinceridade, eu estou aqui, Senhor, olha, estou fazendo a tua vontade, eu não vou murmurar, eu vou fazer conforme tu falaste comigo. E aí você esquece do que você falou com Deus. Para mim, eu vou entender o quê? Não tem palavra. Para mim não serve. Imagine diante de Deus, aí ele vai falar: irmão, Deus não rejeita, mas Deus, Ele conhece o teu coração, Ele vai permitir algum momento de você chegar e reconhecer onde você errou. Verdade. E Salomão até nisso ele sabe, porque ele sabe que se você não votar, você não tem compromisso com Deus. É mais ou menos assim: se eu quero algo de Deus, eu vou me comprometer a fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é você ir contra a sua própria vontade. Verdade. Porque quando você não faz, você não está deixando de fazer para mim, para alguém, você está deixando de fazer para você mesmo. Porque Deus, Ele está olhando individualmente. As pessoas confundem muito, sabe? Confundem muito. Ah, porque... Não, irmãos, cada um é cada um. Não é que cada um para si, Deus para todos, não. É mais ou menos assim: olha, Deus, Ele olha para mim, olha para você, conforme você tem se achegado a Ele. Verdade. De que maneira você tem se achegado a Ele? Falar demais, irmãos. Quando você fala demais diante de Deus, é a mesma coisa que você falar com aquela pessoa que só te coloca coisas negativas. Nada que você coloca para essa pessoa, ela vai te dar um incentivo, ela vai falar: não, irmão, olha, vai dar certo, você vai, aquela entrevista você vai passar, não, olha, você não está trabalhando, você vai trabalhar, você está meio caído aqui na fé, vamos para a igreja, vamos orar. Não, não é isso não. E nós precisamos entender o quê? Que quando você faz isso, você está indo na contramão do que Deus quer. Então Salomão, quando ele pega e fala assim: olha, não vote, é a mesma coisa que ele fala assim: olha, é isso, você quer? Eu quero. Quer mesmo? Quero. É a mesma coisa quando eu lembro quando eu era pequeno, eu pedi alguma coisa para o meu pai, parecia que era mais ou menos uma troca. Mas com Deus é diferente. Porque Deus, Ele sabe que se Ele te der determinada coisa que tu tem pedido para Ele, Ele sabe que você vai escapar da mão dele. E aí você vai falar assim: poxa, irmão, mas a minha prova não vai terminar, não? Eu não sei que voto que você fez diante de Deus. Eu não sei como que você chegou diante de Deus. Eu não sei o que você tem pedido para Deus. Eu posso te falar uma coisa: que se verdadeiramente nós nos prostrarmos, como foi falado aqui, diante da casa dele, e colocar as nossas necessidades diante dele,
Ele vai fazer algo por mim e por você. Deus, Ele não age na dúvida, irmãos. Você tem a certeza de uma coisa: se você entrou aqui, eu creio, como eu entrei aqui, eu preciso de Deus. Eu sei que sem Ele eu não posso fazer nada. Às vezes que eu achei que podia, Deus Ele me colocou no devido lugar. Eu não sei você. Às vezes eu não sei que situação você se encontra e de repente está falando: eu estou legal, mas será que você está legal mesmo diante de Deus? Jesus. Será que você não está legal aos seus olhos materiais, aos seus olhos... Jesus. Irmãos, Salomão aqui ele é muito sério quando ele fala muito sobre riquezas e sobre vaidade aqui em Eclesiastes. Aleluia. O problema, irmãos, não é você ter... Deus ele tem prazer em te abençoar. Verdade, mas o problema é você ter e esquecer quem te deu. Aleluia. O problema não é o que você é, o que você deixa de fazer. O problema é o que você deixa de fazer na casa de Deus. Aleluia. Deus, ele, muitas das vezes, ele permite algo na sua vida, você atribui alguma coisa, como se fosse uma coisa natural. Em alguns tempos atrás eu estava pensando algumas coisas sobre o passado, sobre algumas coisas que aconteceu, sobre algumas pessoas que se levantaram e falaram: olha, a sua vida vai ser assim, e eu acho que eu até comentei com a igreja uns dias atrás, e aí Deus parece que por misericórdia levanta dá uma injeção, e ontem eu estava em casa, outra pessoa veio dar mais uma injeção na gente. Mas o princípio de tudo, irmãos, é você ter temor diante de Deus. Se você não tem temor, irmãos, você não consegue chegar a lugar nenhum. Verdade. Experiência com Deus não é só dificuldade, não é só deserto. Experiência com Deus é você entender e compreender o porquê que Ele fez, o porquê que está acontecendo, como que eu vou sair dessa situação sem sair da vontade de Deus. Muitas pessoas estão saindo da presença de Deus porque não conseguem contornar uma situação como esse camarada aqui, e parecia que para tudo ele tinha um jeito. Mas o texto, se você for no final, Salomão, no final dos seus dias, ele já tinha perdido algo que Deus tinha dado. Verdade, ele já tinha misturado com outras mulheres, verdade, ele já estava cultuando outros deuses. Verdade. Ele não perdeu o temor de Deus, mas ele de alguma forma ele já não estava agradando a Deus como ele agradou lá no início. Jesus. Se fosse no final, talvez Deus não teria permitido que ele falasse: olha, Salomão, você vai construir a minha casa, você vai carregar a minha presença, você vai fazer ele acontecer. E às vezes começamos muito bem na casa de Deus, começamos muito bem na igreja, e aí nós achamos que está tudo bem, eu estou firme e estou forte. E são as pequenas coisas que vai te tirando. Eu não estou te falando de você vir cultuar, eu estou te falando de ter intimidade com Deus, de Deus falar e você realmente: Senhor, é isso mesmo. É você ter convicção daquilo que Deus fala para você e que vai acontecer. Às vezes você fala: não vai, não tem como. Mas para Deus Ele vai fazer. Mas como que Ele vai fazer? Depende de mim e depende de você. A maneira que eu e você vamos chegar diante dEle. Porque Salomão, irmãos, olha, eu vou falar para vocês. Eu dei uma lida legal aqui em Eclesiastes. E ele, em tudo, sabe, ele foi muito sábio, porque ele, quando ele começa a fazer seus casamentos ali, ele tinha um reinado, ele tinha, vamos falar que ele tinha um quadradinho ali, e ali ele enxerga que se ele começasse a se casar com outras mulheres de outros povos ali, ele ia aumentar ali o seu reinado. E aí, trazendo para hoje, às vezes você fala que acha que você está numa situação difícil, não se comparando com a situação de Salomão, e você fala assim: eu estou na igreja, mas se eu fizer assim, vai aumentar isso aqui. Se eu fizer assim, vai aumentar isso aqui. Meu Deus! Mas e aí? Será que essa conta desse um pouquinho aqui, um pouquinho ali, está na vontade de Deus? Aleluia. No final de Eclesiastes está falando, ele não perdeu o temor, mas ele já estava fora da vontade de Deus. Verdade. E quando você está fora da vontade, pior coisa que tem, eu não sei vocês, mas é fazer uma coisa contra a sua vontade. Alguém te chamar para algum lugar, você não querer ir, e você vai, mas você não vai com aquele vigor. Verdade. Que maneira que você está chegando na casa de Deus? Você está vindo por obrigação? Você está vindo porque alguém está te cutucando? Olha, irmão, você precisa ir. Olha, você precisa ouvir. É legal fazer isso, é legal. O irmão está preocupado com você, mas é mais legal você sair da tua casa sabendo que você depende de Deus. É saber que Ele está no controle. É Ele que vai determinar sobre a sua vida o que vai acontecer.